Seja bem-vindos para mais um vídeo e este vai ser um vídeo especial em que eu vou apresentar 20 livros. Eu decidi fazer um vídeo sobre os 20 livros que todo conservador deve ler. Os 20 livros que todo conservador deve ler. E porquê fazer este vídeo? Bom, algumas pessoas pediram para tentar fazer um vídeo em que eu pudesse mostrar alguns livros importantes sobre o conservadorismo, livros que de facto fazem muita falta e que todo conservador deve ter e deve ler. Meus amigos, numa altura em que é preciso formar uma intelectualidade para combater este pensamento único, este, digamos assim, progressismo que está à nossa volta, não é? Estas ideias que estão a tomar conta cada vez mais nas nossas sociedades da opinião geral, não é? Derivado à própria comunicação social, ao próprio mundo académico, na própria política, somos bombardeados com este politicamente correto, com este progressismo, com esta ideologia progressista, e eu quero aqui hoje, para combater tudo isto, apresentar livros que nos possam dar uma base para, de facto, termos, para melhorar a nossa intelectualidade, a nossa massa crítica, ganharmos mais cultura, ganharmos mais, digamos assim, pensamento conservador, massa crítica e resistirmos, não é? Isto é como formar um escudo à nossa volta para resistir a todo este bombardeamento de pensamento único, toda esta ideologia progressista, como eu disse, e vamos, sem mais demora, ver então os 20 livros que eu escolhi, da minha escolha, 20 livros que todo conservador deve ler. Eu vou começar primeiro com um dos livros que mais me marcou, o livro de Joseph de Maistre, portanto, Considerações sobre a França. O livro de Joseph de Maistre, Considerações sobre a França. Portanto, da Almedina, portanto, um livro importantíssimo para entendermos no que se passa na Revolução Francesa em França, não é? Portanto, no século XVIII, entender os pensamentos mestres de Joseph de Maistre. Portanto, fica aqui o primeiro livro. O segundo livro, o grande Chesterton, com o seu Ortodoxia, um livro importantíssimo para lermos. Todo conservador deve ler este livro, Ortodoxia. Seguimos para o grande clássico de 1984, um autêntico manual contra o totalitarismo, de George Orwell, 1984. Um livro importantíssimo que já toda a gente ouviu falar. Seguimos para o grande livro de Friedrich Hayek. Eu sei que alguns vão dizer que ele era um neoliberal e que era da escola austríaca, não é? Mas isto não interessa, porque este livro, de facto, é uma bufada de ar fresco contra o comunismo. Eu estou a falar do Caminho para a Servidão, de Hayek. O Caminho para a Servidão, das edições 70, portanto, com o prefácio do professor João Carlos Espada. Portanto, Friedrich Hayek nos faz aqui um manual, um autêntico manual de resistência contra o totalitarismo. Vamos seguir com o conceito do político, de Carl Schmitt, numa altura em que o meio tecnocrático está a corroer as bases da política, não é? A tecnocracia tomou o lugar do político. Eu apresento aqui também, todos esses livros podem ir ao meu canal, ver, ao Ocidente Nerd, estão lá, portanto, está lá, portanto, a apresentação de todos esses livros. Eu apresento aqui Carl Schmitt e o conceito do político. Portanto, o conceito do político, um livro imprescindível
para compreender, portanto, o que é de facto a política. Seguindo, não podia deixar de ser o grande general Carlos von Clausewitz da guerra, para aqueles que gostam de geoestratégia, geopolítica, não é? Estão aqui brindados com este livro da guerra de Carl von Clausewitz, um clássico dos clássicos que todo conservador deve ler. Agora, outro clássico que bate todos os recordes, meus amigos, Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine, as origens da França contemporânea. Também existe a versão, pelo menos a versão Brasil, eu sei que existe, aqui em Portugal não sei, mas aqui este autêntico calhamaço para compreender o que deu origem ao pensamento contemporâneo nas raízes da Revolução Francesa. Hippolyte Taine, este livro é um dos livros mais importantes que já foi escrito na história, meus amigos. Hippolyte Taine. Prosseguindo, o grande Edmund Burke não podia deixar de ser, para quem é conservador, todo conservador deve ler Reflexões sobre a Revolução em França. Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução em França. Não necessita de comentários. Meus amigos sabem quem é Edmund Burke. Seguindo, todo conservador deve ler Tratado da Política, Aristóteles. Aristóteles, o Tratado da Política. Meus amigos, ser conservador e desconhecer o pensamento filosófico e político de Aristóteles, meus amigos, então alguma coisa não está bem. Portanto, aqui, Aristóteles. Seguindo, o grande Paul Hazard, mestre francês, que escreve A Crise da Consciência Europeia, aqui na versão portuguesa, 1680-1715. Entender o pensamento da Europa. O grande Paul Hazard, um calhamaço, meus amigos, importantíssimo. Estes dois livros, mais As Origens da França Contemporânea de Hippolyte Taine, são de facto imprescindíveis para entendermos todo o pensamento, portanto, político da nossa atualidade. Portanto, aqui, mais uma vez, A Crise da Consciência Europeia, 1680-1715. Seguindo, não podia deixar de ser, eu sei que muita gente não gosta, outras pessoas gostam muito, alguns falam que ele tinha relações com o meio judaico-britânico, mas de facto foi um autêntico resistente na Segunda Guerra Mundial. Foi ele o maior resistente, e se tem que se lhe tirar o chapéu. A biografia de Churchill. Aqui, a biografia de Churchill. Meus amigos, têm que se ler para saber o que é que este homem passou na Segunda Grande Guerra e perceber, de facto, quando tem que haver um espírito de resistência. Aqui nós temos que ver o espírito de resistência contra qualquer poder despótico, qualquer poder totalitário. Seguindo, não podia deixar de ser o grande Roger Scruton. Como ser um conservador? Não vale a pena comentar, meus amigos já sabem, já conhecem como ser um conservador. Roger Scruton. Portanto, continuando, todos estes livros, como eu disse, estão no meu canal, podem ir ver. Jordan Peterson, 10 regras para a vida, meus amigos. Um autêntico manual de ouro. Ouro sobre azul, 10 regras para a vida, Jordan Peterson. Outro livro importantíssimo. Da minha escolha, o grande livro de Alexandre Delval, O Complexo Ocidental, para entendermos o porquê de termos chegado aí, porquê que a Europa tem esse pensamento, porquê que os ideólogos tecnocratas da União Europeia pensam como pensam, qual é o complexo dos europeus, o porquê que chegamos até aqui. Alexandre Delval, O Complexo Ocidental, aqui na versão portuguesa. Continuando, um livro que para mim deveria ser obrigatório nas universidades, o seu estudo, o grande Alex de Tocqueville, cientista político francês, que escreve
o grande clássico que se tornou um maior clássico, que é obrigatório, aliás, este livro é obrigatório no meio anglo-saxónico, o seu estudo, que é Da Democracia da América. Incontornável para qualquer conservador. Da Democracia na América. Meus amigos, Alexa Tocqueville era um liberal conservador. Não tem nada a ver com este neoliberalismo que nós agora hoje vemos. Era conservador. Continuamos agora. Para o meio português, eu escolhi a direita e as direitas de Jaime Nogueira Pinto, por ser talvez um dos melhores escritores portugueses da atualidade, portanto, no meu entender. Portanto, Jaime Nogueira Pinto aqui, A Direita e as Direitas, um livro incontornável. Depois o nosso grande ideólogo, Um Século de Escombros, Gabriel Mitar Ribeiro, aqui. Gabriel Mitar Ribeiro, Um Século de Escombros, uma leitura obrigatória. Por fim, para a história de Portugal e para honrarmos os nossos antepassados, a grande biografia de José Matoso, Dom Afonso Henriques. Não é um calhamaço grande, mas vale a pena ler. De José Matoso, Dom Afonso Henriques. E por fim, o livro dos livros, a Bíblia versão João Ferreira de Almeida. A Bíblia versão João Ferreira de Almeida. Não há livro no mundo que possa se comparar a esta palavra que está aqui, que é chamada Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras. Espero que tenham gostado deste livro, deste vídeo e desta escolha de 20 livros que todo conservador deve ler. Um abraço a todos, obrigado por todos aqueles que apoiam esse canal. Espero continuar com o vosso apoio para partilhar os meus vídeos e para uns likes que ajudam também a manter o canal. Obrigado a todos e um abraço.